é amoroso. Amém. E a sua vontade é que a humanidade se reconcilie com Ele. É verdade. É a sua vontade. É por causa disso que nós estamos aqui. Porque se não fosse da sua vontade, o que é que nós poderíamos fazer para alcançar a sua misericórdia? Nada. Nós não temos nada em nós. Mas porque Ele nos amou primeiro, não é? Porque Ele nos amou primeiro. E nós sabemos que, por causa da humanidade estar afastada de Deus devido ao pecado, isso não foi um impedimento para que Deus fosse novamente de encontro às pessoas. Não é? O pecado não é uma barreira intransponível para Deus. Deus chama, continua a chamar. E Deus sempre buscou um relacionamento mais próximo com a humanidade, apesar da humanidade muitas vezes lhe virar as costas ao longo dos tempos. Mas Deus sempre buscou. E o maior exemplo dessa busca que Deus fez e faz ainda foi através de enviar o seu Filho, Jesus, a este mundo, a imagem visível de Deus, para que as pessoas realmente pudessem, na sua incapacidade de visualizar mais além, ao menos com uma imagem mais pessoal, conseguissem. Foi Deus quem tomou essa iniciativa. Amém. Quer dizer que hoje, por causa daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, o perdão de Deus, o seu amor, ele está ao alcance de toda a gente. Amém? Amém. Está ao alcance de toda a gente. E Deus continua a ser aquele Deus amoroso que quer levar as ovelhas perdidas para o seu aprisco. Amém? Aleluia. Aleluia. Será que todos nós já aceitamos Cristo na nossa vida? Obrigado. Se está aqui alguém que ainda não aceitou ou ainda está em dúvidas, que possa fazer aceitar este Jesus maravilhoso que nós vamos falar, não só eu, também o meu colega que vai partilhar a palavra, que realmente possa aceitá-lo também na sua vida e experimentar por si próprio, porque por mais que eu possa falar, por mais que eu possa testemunhar do que Deus fez na minha vida, nada há como ser a própria pessoa a experimentar. Que possa fazer isto também esta manhã. Gostava de partilhar uma pequena passagem da palavra de Deus que se encontra em Mateus, exatamente, Mateus capítulo 6, versículo 25. Não sou eu que vou partilhar a palavra, contudo, gostava de deixar apenas um pequeno pensamento com os irmãos. Uma pequena passagem que nos fala de algo que é muito real nos dias de hoje. Fala-nos acerca de ansiedade. Ansiedade. E então, no início de um novo ano que estamos a passar, é normal fazer planos, objetivos, mas também é normal ter alguma ansiedade. Não é? As situações que poderão estar à nossa espera a cada esquina, ainda mais com estas situações difíceis em termos económicos, etc., não é? E até de saúde, que está não só na Europa, mas no mundo todo, pode nos levar a um certo pessimismo e sofrermos um bocadinho de ansiedade. Quem não estiver confortável com a palavra ansiedade, podemos substituir a ansiedade por preocupação, ou preocupação profunda, não é? E constante. Uma preocupação que todos os dias não nos deixa e não nos larga. Isso é a ansiedade. E é uma doença, pode-se chamar como uma doença, porque quando ela é profunda e prolongada no tempo, pode fazer também sintomas físicos, não só de estarmos preocupados na nossa mente, mas até se pode alastrar ao nosso próprio corpo e sofrermos de outras dificuldades a nível fisiológico também. E existem muitas razões às quais as pessoas atribuem a sua ansiedade. Podemos falar, sei lá, em termos de finanças, preocupado por causa do dinheiro ou da falta dele, não é? Doenças, segurança, tantas coisas, não é? E a verdade é que, como qualquer outra doença, para a ansiedade existem sintomas para nós identificarmos, mas também existe o tratamento. E esta passagem é interessante porque nos amostra os sintomas, mas amostra-nos também o tratamento ou a cura para eles. Vamos ler então, muito rapidamente, Mateus capítulo 6, iniciando no versículo 25. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. De uma maneira muito rapidamente, vou só comentar de uma maneira muito rápida aquilo que acabámos de ler. Vimos aqui então alguns sintomas. Entre o versículo 25 e o versículo 31 conseguimos claramente identificar alguns sintomas, e esses sintomas, quem já sofreu ou sofre de algum tipo de ansiedade realmente consegue ver que é verdade. São os sintomas que estão associados a este distúrbio, a esta doença, a esta preocupação que aflige mente, muitas vezes aflige também o corpo. Então no versículo 25 temos lá um dos sintomas que basicamente o que nos diz é que quando sofremos de ansiedade, quando nos preocupamos excessivamente com aquilo que há de vir e não sabemos, ficamos com o impedimento de aproveitar aquilo que temos. Não conseguimos valorizar aquilo que temos. E isto em termos espirituais também é preocupante, porque Deus dá-nos tantas coisas. Fez e continua a fazer. E nós às vezes ficamos cegos pela preocupação e não damos valor àquilo que já aconteceu na nossa vida. Outro sintoma está no versículo 26, onde na realidade, por outras palavras, faz-nos esquecer o nosso próprio valor, não é? No versículo 26 está-nos ali a dizer para observarmos as aves do céu, mas que não colhem, não ajuntam, ou seja, não fazem um trabalho, mas alimentam-se, Deus cuida delas. Então, quanto mais Deus não cuidará de nós, que temos um valor elevado, não é? Um valor elevado para Ele, tanto que Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Tal é o preço que Ele nos concedeu a nós próprios, não é? Então, esta ansiedade faz-nos esquecer o nosso valor. Faz-nos quase querer olhar para a natureza e parecer que nós ainda temos menos valor do que aquilo que nos rodeia. Mente. A ansiedade é algo que mente. Nós mentimos-nos a nós próprios, basicamente. No versículo 27, leva-nos a crer que o sofrer de ansiedade é uma coisa inútil, é uma coisa que não adianta. Por mais preocupados que estejamos com as coisas, elas não se vão resolver, não é? Então é uma coisa inútil e nós gastamos a nossa energia, gastamos as nossas forças numa coisa que é inútil. No versículo 30 e no versículo 31, basicamente está-nos a dizendo que a ansiedade, ela apaga as promessas de Deus da nossa mente, não é? E nós começamos a focar a nossa atenção naquilo que Deus tem para nos dar, naquilo que Deus nos prometeu, e começamos a focar-nos nas dificuldades e não olhamos para o resto. Ora, para todos estes sintomas há uma cura, há um tratamento. Aleluia. E vemos lá no versículo 32 e no versículo 33, pelo menos três curas ou 3 tratamentos. O primeiro está lá no versículo 32 e basicamente ele termina dizendo: vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ora, se Ele sabe, o que é que nos resta a nós fazer? Confiar em Deus. Porque Ele sabe aquilo que nós precisamos para viver uma vida normal. Todos nós temos necessidades básicas e Deus conhece. E Deus conhece, obviamente. Aleluia. Então, o primeiro tratamento é este: confiar em Deus.
E confiar mais do que palavras vazias. Não importa dizer eu confio em Deus e dizer às pessoas eu confio em Deus, mas podem ser apenas palavras. Confiar em Deus é, na realidade, dependermos totalmente de Deus. Pomos a nossa vida na dependência. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei que Deus vai ser comigo e Ele vai me ajudar a ultrapassar. Isso é confiar em Deus. Porque Deus sabe o que precisamos. No versículo 33, fala então que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, buscar a Deus primeiro. Está-nos aqui a falar de uma outra cura, um outro tratamento contra a ansiedade. O que é que vamos fazer então se estamos preocupados? Buscar a Deus primeiro. Trata-se de prioridade. Isso quer dizer que é o mais importante. E quando pomos as prioridades nos seus sítios corretos, então as coisas correm conforme Deus quer que elas corram. E se Deus é amoroso, como nós já falámos no início, se Deus é amoroso, preocupa-se connosco, sabe o que nós precisamos. Então, quando nós obedecemos à sua vontade e o buscamos em primeiro lugar, Ele trará tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, não é? Buscar em primeiro lugar o seu reino. O reino remete-nos logo à figura do rei, não é? Então, se calhar é a altura de buscarmos a vontade do rei, não é? Não a nossa, porque se calhar foi a nossa vontade que nos levou a um caminho de ansiedade e preocupação. Busquemos antes a vontade do rei. Tudo tem planeado, nada foge do seu controle, tem todas as coisas planeadas e não há imprevistos nestes planos que o nosso rei ele faz, não é? Em terceiro lugar, fala-nos então, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não é? Fala-nos aqui em justiça. Então o que é buscar a justiça de Deus? É buscar a sua vontade, desejar aquilo que é certo, não aquilo que cada um pensa que é certo ou cada um pensa que é o correto, mas aquilo que a sua palavra nos diz. Isso é o que é certo, isso é o que é o correto. Nós, graças a Deus, temos um padrão infalível, um padrão que não erra. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, nos admoesta e nos diz o que é que está certo, o que é que está errado. Numa sociedade em que cada um parece que tem um valor diferente do outro. Cada um vai por um caminho, outro vai por outro e começa-se a perder essas noções daquilo que é certo, o que é errado. Parece que nada é certo, nada é errado, tudo é uma opção. Mas a palavra de Deus, ela ainda hoje existe para nos dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. E a verdade é que quem vai pelos seus próprios caminhos, colhe aquilo que semeia. Mas quem vai pelo caminho que a palavra de Deus ensina, colhe as bênçãos de Deus. Amém? Aleluia. Amém. E isto não é algo que basta eu dizer e é bonito. É importante ser cada um a experimentar. Amém. Será que todos nós já experimentámos isso? Aleluia. Deixo esta questão no ar. Quando nos colocamos numa posição de confiar em Deus, quando estamos ocupados em buscar o reino de Deus, colocando o nosso coração nas coisas do alto, procurando as coisas de Cristo, priorizando e olhando da sua perspectiva, quando nós buscamos a sua justiça e a sua vontade, cumprimos a instrução da palavra de Deus, temos resultados visíveis e palpáveis na nossa vida. Em primeiro lugar, temos o tratamento para expulsar essas preocupações prejudiciais à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual. E também teremos o acréscimo de todas as coisas com que estamos preocupados. Não é? Isso também é uma promessa que Deus cuida de nós e Ele nos dá sempre aquilo que precisamos. Confiamos em Deus. Era isso que eu gostava de deixar para os irmãos, quase como uma pequena mini mensagem de ano novo, para quando nós olharmos para este ano, não fiquemos ansiosos, mas confiamos em Deus. Amém. Ele estará lá, como sempre esteve, e Ele continuará a estar lá, porque este Deus não é como o amigo que nos deixou ficar mal naquela ocasião. Ele nunca nos deixa ficar mal, Ele está lá sempre para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Eu vou ter uma palavra de oração e convidava o irmão também que levante a sua voz. Aleluia, glória, glória, glória ao teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Sua misericórdia dura para todos sempre. E esta grata oportunidade que nos tens dado de estarmos na tua casa, Senhor. Onde todos juntos reunidos a uma só voz, podemos louvar-te, Senhor, como só tu és digno, Senhor.
Também, Pai, compartilhar da Tua Palavra que mexe nos nossos corações, nos ensina e nos conforta, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, Senhor, cuja presença nós podemos senti-la também na nossa vida, esta paz que o mundo não pode dar, Senhor, realmente esta confiança e esta segurança que o mundo não pode dar, o Teu Espírito pode conceder e nos concede a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos que estão aqui presentes, Senhor. Deus abençoe. Com certeza conheces todas as Abençoe, situações, Senhor, todos os opera, problemas, restaura, Pai. fortalece. Tens também a solução para Aleluia, tudo. anima, Senhor. Pai. Apenas ajuda-nos, Senhor, a Deus, olharmos que para nos Ti, faltam também, a não olharmos Senhor, tanto para os problemas, para as misericórdia, dificuldades, Senhor. a confiarmos mais em Ti, a olharmos, Senhor, para Ti que és aquele que é capaz de suprir todas as necessidades. Aleluia. Sejam elas de saúde, sejam elas de qualquer nível. É verdade, Senhor. Ajuda-nos somente a olhar Ajuda-nos a olhar para Ti, e abençoa a Senhor. cada um. Também aqueles que nos faltam, Senhor, Tu conheces Meu os Senhor, problemas, Tu as conheces e dificuldades, sabes, se é Senhor. por doença, Deus, se é opera, por dúvida, Senhor. Opera, oh Senhor, se é por ansiedade, Opera, Senhor. oh Senhor, também mexe nessas Aleluia. vidas e ajuda-nos a nós Ajuda, também Senhor. a ajudar-nos a quem Ajuda, precisa, Senhor. Senhor, Dá-nos para que através de sabedoria, nós a Senhor. sua vida Dá-nos, também Senhor, possa ser uma oportunidade. bênção. Aleluia, Aleluia. glória ao Teu santo nome. Senhor, ser connosco ainda durante a continuidade deste culto, Sim, também Senhor. quando a Tua palavra ela foi Senhor. exarada, o Teu Evangelho. Deus fala, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Mexe na vida de cada Mexe um, conosco, Senhor. Senhor. Nós sabemos que a quando acolhemos a palavra. Tua palavra, E ó, ela Deus, sempre embaixo dá com a Tua glória, tudo isto sobre que peço e te nós. agradeço em nome Aleluia. de Jesus. Em nome Amém. de Jesus. Aleluia. Amém. Nós Amém. tomem a vontade de tomar os vossos lugares, aleluia. E ainda vamos continuar a louvar, desta vez com o hino dos nossos inários, também aproveitando, levantando as nossas ofertas. Vamos cantar o hino número 303. Aleluia, aleluia. É um hino que tem por título Precisamos de Jesus. Amém. E no coro diz que eu preciso de Jesus, mas tu também precisas de Jesus. Aleluia. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar no teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai Senhor, amados irmãos, Amém. nesta tarde também é um prazer estar com os irmãos neste lugar para
não vou ensinar nada aos irmãos. Espero que o Espírito Santo nos possa ensinar a cada um de nós. Amém? Eu não trouxe nenhum texto para ler, escrito por mim, mas trouxe um texto escrito pela mão de Deus. E Ele é que vai fazer aquilo que é necessário fazer nos nossos corações nesta tarde. Os irmãos estão dispostos nesta tarde a ouvir o que Deus tem para dizer a cada um? Amém? É bom quando temos o nosso coração aberto para ouvir o que Ele nos quer dizer. E às vezes precisamos de ouvir certas coisas que são preciso relembrar na nossa vida. Outras que às vezes não é bom ouvirmos porque nos fazem mudança em nós, e a mudança é sempre complicada, mas eu garanto que quem está com Jesus muda sempre para melhor. Amém? Porque Jesus faz coisas boas na nossa vida. Tudo o que Ele faz em nós é bom. Amém? Ele faz coisas boas, coisas novas na nossa vida, em cada vida. E nesta tarde queria compartilhar com os irmãos uma palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas capítulo 7, principiando no versículo 11. E nesta tarde queria falar com os irmãos sobre um milagre que Jesus realizou, entre tantos outros que estão descritos nas Sagradas Escrituras. Lucas 7, 11, diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém? Podemos dar glória a Deus nesta tarde? Este Deus, e mais propriamente a pessoa de Jesus, que é Deus, nesta tarde que eu vou apresentar mais uma vez, neste lugar, Ele ainda hoje pode fazer milagres. O seu poder não foi limitado, não foi, com o passar do tempo, diminuído, porque Ele é eterno. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para todo o sempre. E nesta tarde Deus quer fazer um milagre também na tua e na minha vida. E eu não sei que tipo de milagre Ele quer fazer, mas eu sei que o Deus do impossível nesta tarde está aqui. Amém? Amém. Mas nesta tarde, para percebermos um bocado esta história que está narrada na Palavra de Deus, queria contextualizar e falar um pouco acerca do que aconteceu. E estava a pensar que nesta passagem nós encontramos, ou existe um encontro entre duas multidões. A Palavra de Deus nos diz, no versículo 11, que Jesus passou por uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, como era normal, e também uma grande multidão, como quase sempre também acompanhavam Jesus. Sabem porquê? Porque Jesus realizava sinais, prodígios e maravilhas. Porque Jesus ensinava uma mensagem de amor que atraía as pessoas para si. Mas muitos também certamente andavam atrás porque precisavam de uma necessidade, de realizar uma necessidade, que Jesus operasse alguma coisa na sua vida. E nós numa multidão podemos encontrar um tipo de pessoas muito diferentes. Mas é verdade que uma multidão seguia Jesus. Mas encontramos também outra multidão, que nos está relatado no versículo 12, que diz: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E se nós olharmos para a tradição judaica, nós percebemos que
Os mortos não podiam ser sepultados dentro da cidade, mas fora das portas da cidade, e que era natural quase toda a cidade acompanhar os serviços fúnebres naquela altura. Fazia parte. E muita gente até era contratada para ir chorar aos funerais, como nós também, nas nossas épocas mais antigas, também acontecia no nosso país. Porque era um serviço que a comunidade fazia de homenagem àquela pessoa que tinha falecido. Mas o que nós encontramos aqui é que isto aconteceu perto da porta da cidade. Quando as coisas estavam para acontecer, mesmo ali no início, duas multidões se encontram. Uma carregada de vida, de esperança, porque iam atrás de uma pessoa chamada Jesus. E essa multidão foi trazer vida para outra multidão que vinha triste e abatida por causa de algo que é normal ser triste na nossa vida e que todos nós já passamos por isso. De alguém conhecido ter falecido e nós ficamos também tristes por isso. E nós podemos pensar que esta mulher, naquela época, a palavra de Deus diz que ela tinha perdido o seu único filho e que ela era viúva. E isso já era uma condição muito complicada para uma mulher naquela altura. Porque, irmãos, naquela altura não havia segurança social. Naquela altura não havia apoio, não havia... o sustento daquela casa tinha-se perdido porque o único filho tinha falecido e aquela mulher estava desamparada na sociedade. Mas a questão é, se tu te sentes desamparado no meio de uma sociedade, não sentes em quem ter apoio, nesta tarde eu digo, há alguém que está interessado em ti e essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus. Amém? Como nós já ouvimos hoje também aqui, antes, no culto, nosso Deus está pronto para cuidar de ti, para te ajudar, para te sustentar das tuas necessidades, seja elas de que tipo for. Então nós vemos que quando Jesus passa, Ele não somente entra em contacto com a outra multidão, mas Ele diz algo que é completamente fora daquilo que eles estavam à espera. Ele diz a uma mulher para não chorar quando ela está a enterrar o seu único filho. Muito complicado quando estamos nestes momentos e às vezes não temos palavras para dizer às pessoas. Muitas vezes acontece comigo, não tenho palavras. O que é que eu hei de dizer naquela altura para alguém? É pôr-me no outro lado, mas eu não consigo, por muito que tente. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, vendo aquela mulher, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Mas Jesus não é como eu e não é como tu. Ele é Deus. Amém? Ele tem a solução. Ele tem a solução. Eu não posso ter a solução para dizer a alguém para não chorar no funeral, mas eu digo: eu conheço alguém que tem a solução para ti. E nós somos portadores desta solução. A solução está em Jesus. Amém? No meio da tribulação, da dor, Ele é aquele que te pode ajudar. E nesta tarde Ele também está dizendo a cada um nesta tarde: não chores, porque eu estou contigo. Os irmãos sabem que nós não vemos aqui que esta mulher fez algum pedido a Jesus. Ela nem sequer se calhar falou com Jesus porque achou aquilo tão estranho naquela altura acontecer. Jesus moveu-se de íntima compaixão antes que ela pudesse dizer alguma coisa. E assim também aconteceu connosco. Mesmo antes que nós conhecêssemos ou nos pudéssemos virar para Deus, Ele já nos amava. Amém? E é porque Ele nos amou primeiro que nós estamos aqui nesta tarde. Amém? Porque Ele nos mostrou o seu amor. O seu amor que é infinito, cheio de graça, cheio de misericórdia por cada um de nós. E continua a dizer: não chores, porque eu estou contigo. Amém? Mas é que Jesus não fica só pelas palavras. Como eu disse há pouco, às vezes as palavras podem ser muito bonitas, mas elas podem confortar um pouco, mas retirar a dor é muito complicado. Mas Jesus não somente fala, Ele age na nossa vida. Porque Jesus não é só de palavra, Ele mostra o seu amor para connosco
Ele prova o seu amor para connosco. Amém. E Deus também fez isso um dia connosco. Não somente nos amou, mas provou o seu amor, enviando o seu único Filho a este mundo para ser o nosso Salvador. Amém? Estamos gratos nesta tarde porque Deus nos ama. Amém? Porque Deus nos ama, irmãos. E essa é a maior garantia que nós temos. Que o amor de Deus não é como o amor que este mundo nos dá. E a paz que Deus nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Por isso a nossa segurança não está neste mundo, mas está na pessoa bendita de Jesus. Amém? Então diz que ele chegando-se, tocou o esquife, e diz que aqueles que levavam o corpo pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Nós vemos aqui então um milagre maravilhoso. Os irmãos transportem-se para aquela altura. Se nós estivéssemos ali e víssemos esta maravilha ter acontecido. Mas irmãos, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que pode fazer as mesmas maravilhas ainda no dia de hoje. Amém? Os irmãos acreditam? Amém? Jesus muitas vezes perguntou isto. Crês tu isto? Crês? E a pergunta que ele faz ainda nos dias de hoje é: crês ainda? Será que nós, com o passar do tempo, temos criado dúvidas na nossa vida de que Deus continua a fazer? Temos experimentado Deus na nossa vida? Temos visto Deus operar maravilhas no nosso meio? Então nesta tarde também temos aqui a oportunidade para glorificar e louvar o seu nome. Amém? Glorifica o nome do Senhor nesta tarde, porque Ele continua a fazer maravilhas na tua, na minha vida e na nossa vida também como igreja. Amém? Então, nesta ocasião, nós vimos que o rapaz se levantou e Jesus entregou à sua mãe. Ele voltou a dar vida, voltou a dar esperança, voltou a dar um sentido àquela família. E Deus é o Deus que restaura. Amém? Não somente deu vida ao rapaz, como restaurou de novo aquela família com este milagre. Aleluia. E o mesmo Jesus que nesta tarde também está a dizer: levanta-te. Quando nós estivermos abatidos, quando estivermos até como mortos, porque a palavra de Deus diz que nós podemos estar mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas contra Deus. Mas Deus nesta tarde quer nos dar vida, em nome de Jesus. Amém? Quer nos dar vida. Ele está dizendo: levanta-te, não fiques abatido, não fiques triste, não fiques duvidando das promessas de Deus, mas nesta tarde que te possas levantar, em nome de Jesus. Amém? Se os irmãos voltarem um pouco atrás, não vamos ler, mas em casa se quiserem ler, no início do capítulo 7, nós vemos que Jesus operou outro milagre. Operou uma cura de uma doença. De uma pessoa que não estava ali com ele, mas que alguém orou em favor dessa pessoa noutro lugar. E Jesus operou um milagre de cura. Então o que nós podemos retirar daqui é que as pessoas se maravilharam. Certamente mais pessoas se juntaram a ele porque tinham visto aquela cura e seguiram Jesus. Mas Jesus sempre nos surpreende, porque Ele faz ainda melhor do que aquilo que nós podemos pensar. Ele sempre nos surpreende. É certo que não podemos, se calhar, fazer níveis de milagres, porque para Deus isso não existe. Deus faz ponto final. Mas, humanamente falando, digamos, irmãos, qual é mais espetacular? Uma cura de uma doença ou uma ressurreição? Digam a verdade. Uma ressurreição. Sendo que para Deus é Deus a operar. Amém? Mas isto nos mostra que Jesus veio a este mundo para fazer coisas grandes. Mas não somente nos foquemos só na questão do milagre. Porque a palavra de Deus nos diz em João que as coisas estão escritas para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Os irmãos repararam, isto aconteceu
depois do milagre acontecer, que de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus. E diz, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E certamente muitos que estavam ali estavam a reconhecer que Deus tinha visitado o povo, que Deus tinha enviado um profeta. Muitas vezes nós vemos isso acontecer. Deus tinha enviado alguém poderoso em obras. Nós vemos que muitos, até Jesus uma vez perguntou, quem dizeis que eu sou? Muitos diziam Elias, outros João Batista. E Jesus está perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas alguém que faz milagres. Ele é Deus. Amém. Amém? E é verdade, Deus visitou o seu povo através da imagem visível de Jesus na vida da humanidade. Amém? Deus fez isto por ti, fez por mim, para que nós possamos ter acesso a Ele novamente. Então nós vemos que correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvicina. Será que aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que nós temos experimentado, fica apenas connosco? Os milagres que Deus tem feito na nossa vida servem apenas para preencher o nosso ser? Ou a nossa função é mostrar aos outros o Deus dos milagres? Amém. Amém? Mostrar aos outros o Deus dos milagres. Quer dizer, eu estava assim, ou eu era assim, e agora sou uma pessoa nova. Porquê? Porque Jesus entrou na minha vida. Amém? E é isto que acontece. Nós devemos ser portadores das boas novas de salvação. Portadores das boas novas, das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Amém? Amém. Pedir aos irmãos para lermos mais 2 versículos mais à frente, no mesmo capítulo. E os irmãos sabem que depois das coisas acontecerem, há pessoas que vão contar as notícias para outros lugares, a outras pessoas. E diz que os discípulos de João anunciaram estas coisas, que tinham visto coisas grandes a acontecer. No versículo 20 diz assim: E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Sabem que o mundo, a sociedade onde nós vivemos, tenta arranjar sempre soluções fora de Deus. Seja na religião, seja na filosofia, seja em líderes que quase aclamados como Messias, que vêm trazer a paz, que vêm trazer uma nova ordem em que o homem pode confiar, porque agora sim, agora é que é. Mas temos visto que a humanidade caminha de mal a pior. Como nós já ouvimos também há pouco na mensagem do Tito. Nós não podemos por nós, não temos capacidade. E como nós percebemos também que o povo, mesmo o seu povo, rejeitou Jesus. Ainda hoje, esta pergunta faz sentido. Porque o mundo e muita gente ainda espera. Mas a resposta, a solução, já está dada. Já está encontrada. A resposta já foi dada quando Jesus veio a este mundo
e foi à cruz do Calvário. Amém? Ele pagou o preço por ti e por mim. Não precisamos esperar mais ninguém. Aquele que havia de vir e que estava prometido já veio. Mas voltará. E um dia voltará para juntos estarmos com Ele para todo o sempre. Amém? Meus irmãos, reparem. Com esta pergunta que fizeram, reparem o que Jesus fez. E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Amém? Amém, irmãos? A resposta de Deus não são palavras somente. Ele age na tua vida. E nós podemos incluir neste versículo muitas outras coisas que Deus faz. Coisas que às vezes nós nem damos conta, nem nos apercebemos no nosso dia a dia. Porque Deus está connosco em cada segundo da nossa vida. Amém? E vou buscar um bocadinho o que o Tito falou há pouco. Não nos vamos inquietar com o dia da manhã. Vamos confiar no nosso Deus. Porque temos connosco o Deus da vida. Amém? Quando Jesus ia naquela multidão e ele se cruzou com a outra, ele foi trazer vida para aquele lugar. E nesta tarde Jesus está aqui. Não por um acaso, por uma coincidência, mas porque Jesus quer falar ao teu coração e à tua vida nesta tarde. Amém? Irmãos, e às vezes não é fácil, mas não nos podemos esconder numa multidão. Porque Jesus não trata com multidões, Ele trata connosco individualmente. É verdade que estamos aqui como igreja, como corpo, mas Ele está a falar de diferentes formas a cada um de nós. Porque somos todos diferentes, precisamos todos de coisas diferentes. Temos todos feitios diferentes, mas Ele trata contigo com amor. Amém? E Ele trata contigo e Ele aceita-te como tu és. Porque Ele, como se fez com esta mulher, Ele também se move de íntima compaixão por ti. Nesta tarde vou deixar mais um desafio aos irmãos. Esta tarde, eu não sei por que dificuldade ou problema cada um de nós está a passar, mas nesta tarde que Deus possa trazer o alento, o ânimo e força à tua vida. Dizer, não chores, porque eu estou aqui para te dar vida e vida com abundância. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar e depois vou pedir também ao irmão Custódio para terminar esse anúncio e também despedir. Obrigado, Deus, por nesta tarde estamos na tua presença, Senhor. Obrigado porque, Senhor, é bom estar, Senhor, juntamente com cada um dos teus filhos, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Te agradeço pela tua presença no nosso meio, Senhor, porque sabemos que tu estás aqui em espírito e em verdade. Estás aqui para abençoar, Senhor, para derramar do teu poder em cada um de nós, Senhor. Nesta tarde, te peço por cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, por cada coração, por cada vida, Deus. Tu conheces o íntimo de cada um. Conheces melhor do que cada um de nós, Deus. Conheces porque também nos criaste, ó Senhor, de uma forma tão maravilhosa. Ó Senhor, mas tens-nos dado uma nova vida. Quando nós estávamos perdidos em delitos e pecados, Senhor. Tu vieste a este mundo para nos salvar, Senhor. Através da tua morte expiatória na cruz do Calvário, Senhor. Mas não somente morreste, mas ao terceiro dia te levantaste dentre os mortos. E nós estamos aqui gratos, Senhor, porque foste preparar um lugar para cada um de nós, Senhor. Obrigado por esta esperança que temos no nosso coração, na nossa vida, Senhor. De que um dia venhas nos buscar, Senhor. E estaremos contigo para todo o sempre. Obrigado, Senhor, pela esperança, pela paz, pela alegria que traz a cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor. E nesta tarde, como também ouvimos e lemos a Tua palavra, Senhor, que possas trazer ânimo, vida a cada um de nós, Senhor. Àqueles que estão abatidos, que estão com algum problema, dificuldade, Senhor, com falta de ânimo no seu coração, Senhor, que possas nesta tarde levantar em nome de Jesus, Senhor. Que possas restaurar também, Senhor, e salvar, Senhor. Aqueles que se têm perdido, Senhor, mas que nesta tarde estão aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E toca no seu coração para que eles possam voltar para Ti. Porque Tu estás sempre disposto, Senhor, a abraçar-nos com o Teu amor, com a Tua misericórdia e com a Tua graça.
E obrigado porque estás connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Abençoa também esta semana que se está iniciando, Senhor. Quando estivermos nos nossos trabalhos, Senhor, na escola, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, Deus. Que nós não possamos perder oportunidades de falar de Ti, Deus. E que possamos dar bom testemunho de Ti, Senhor, por onde nós passarmos e estivermos, Senhor. E ajuda-nos a vencer este mundo, Senhor, a vencer as tentações. E sabemos que contigo somos mais do que vencedores. Obrigado por tudo, entrego tudo, no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, e naturalmente bem-vindos à casa do Senhor. E foi bom estar aqui, neste lugar, foi bom louvar o Senhor, ouvir também a Sua palavra, e certamente nós saímos daqui muito mais enriquecidos. Amém? Glória a Deus. Muito mais fortalecidos para enfrentar o dia da manhã. Sabemos que o inimigo também não dorme, mas também sabemos que o nosso Deus é maior. Amém? Glória ao nome do Senhor, e a Sua palavra nos conforta, e a Sua palavra também nos faz viver em confiança. Amém. Glória a Deus. Senhor, damos-te graças e louvores pelo Teu grande amor com que nos tens amado. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas Tuas bênçãos. E louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Teu cuidado que tens tido para conosco, por aquilo que temos recebido, Senhor, de Ti. Pai, obrigado também por este tempo na Tua presença. Obrigado, Deus, porque sentimos que Tu estás neste lugar. E obrigado também, Senhor, porque nos falaste pela Tua palavra. Amém. Nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Deus, que a nossa oração chegou até Ti, o nosso louvor chegou até Ti. Ó Senhor, também sabemos que Tu derramas bênçãos sobre o Teu povo. Deus, muito obrigado por tudo. Fica conosco, consola também os corações que estão tristes e abatidos. Senhor, aqueles que estão também preocupados, Senhor, que coloquem a sua confiança em Ti, Senhor. Abençoa, pelo amor do Teu nome. Entregamos tudo nas Tuas mãos, agradecidos daquilo que Tens feito e daquilo que ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém. Então o nosso culto está terminado. O resto do dia abençoado, de paz. Amém. E que Deus vos abençoe a todos.